pude encontrar na Terafai um grande refúgio, né? E foi dentro desses encontros que eu pude, ao invés de parar, de me ver paralisada pela dor, pelo sofrimento, pelo esgotamento, por me sentir perdida no âmbito profissional, a Terafai foi esse grande refúgio para mim e me permitiu que, ao invés de parar, eu acelerasse, né? E foi nessa grande caminhada, nessa grande trajetória que eu tive o prazer de, ao longo de todo esse ano, encontrar profissionais assim como eu, de todo o Brasil, profissionais muito empenhadas, buscando o melhor para os seus pacientes. E foi nesses encontros que eu fui me reconstruindo. Não apenas enquanto profissional, né, vim passando por essa transição de carreira, que está sendo muito significativa, mas eu me reconstruí principalmente enquanto ser humano. A Terafai permitiu que eu me reencontrasse, encontrasse toda a minha força novamente, que eu reencontrasse a Fran de sempre, que sempre foi muito sonhadora, que sempre foi incomodada com as injustiças, inconformada com aquilo que não estava bom, e uma Fran que sempre teve a certeza de que ela poderia sim fazer algo de bom nesse mundo. E foi nesse encontro com a Terafai, que foi sendo construído dia após dia no encontro com cada uma de vocês, ao longo de cada uma dessas sessões, que eu pude me reencontrar e me reconstruir enquanto profissional e enquanto ser humano. Há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, éramos nós, eu, o Antônio, o Luiz, algumas poucas pessoas acreditando naquilo que nós estávamos mostrando, começando a mostrar para o mundo, buscando realmente algo melhor. E hoje, um ano depois, nós somos 90 clínicas por todo o Brasil, mais de 90 clínicas, já foram mais de exatas 1.548 crianças e adolescentes atendidos com a nossa tecnologia, que tiveram acesso a essa inovação. E foi isso que fez com que, naquele momento, eu encontrasse força para não parar, porque existia algo além. E hoje nós estamos começando a colher e tendo tantas alegrias. Hoje, nós somos muito mais do que 90 clínicas, nós somos mais de 1.548 pacientes. Hoje, nós temos o nosso Tera Office aqui, que é o nosso cantinho de inovação, é um lugar permeado de tecnologia, mas principalmente permeado pelo afeto. Porque se tem algo que eu me preocupei desde o dia que passou pela minha cabeça, que eu seria uma empregadora, que eu seria alguém que fosse movimentar nesse sentido, fosse que ninguém passasse pelo que eu passei. E que o nosso espaço seja um espaço de inovação, de criação e de levar para o mundo tudo aquilo que a gente tem de melhor. Então, gente, essa é um pedacinho da minha história nesse fragmento de um ano, que mostra para nós todo o nosso potencial e o quanto a criatividade, a união, a força pode fazer com que a gente consiga encontrar e produzir novos caminhos. E vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, tenho certeza que tem uma centelha também de algo de inconformismo, de acreditar que dá para fazer mais. E a gente busca na tecnologia esse meio. A tecnologia nada mais é que um meio. E ela pode, sim, trazer tanto afago para a nossa vida, para a vida de cada uma das pessoas que passam também pelos nossos cuidados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já conhece a Terafai, já sabe um pouquinho sobre a nossa história. Para quem ainda não conhece, eu vou convidar o nosso Guilherme Queiroz para falar um pouco mais sobre
o que é a TeraFi, para que vocês rapidamente conheçam um pouco mais sobre a nossa tecnologia. Tá? Bom, seja muito bem-vindo, Guilherme. O Guilherme Queiroz Verati, né, ele é um menino exemplar que nós tivemos o prazer de ver o ano passado. Ele é formado em psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco e tem mergulhado dia após dia nessa compreensão do encontro do ser humano com a tecnologia. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme. É um prazer enorme ter você conosco aqui nessa noite, compartilhando um pouco sobre a nossa TeraFi. Muito obrigado, Fran, pela apresentação, pelo convite, e obrigado a todos pela presença. No nosso evento de hoje foi muito bem pensado, com muito carinho e afeto em todos vocês. E, bom, para quem ainda não me viu, eu andei estando um pouco mais presente nas redes sociais, nas reuniões, então algumas pessoas por aqui já me conhecem, mas vou me apresentar também falando um pouco mais de mim. Eu me chamo Guilherme, eu tenho 22 anos, sou músico, artista e agora formado em psicologia e consultor, o mais recente consultor da TeraFi. E eu sempre fui muito conectado com meios artísticos, e é exatamente isso que me encantou, que me atraiu tanto nessa plataforma, na empresa, na TeraFi, de uma maneira geral. Por ser uma tecnologia que brinca com a arte, a inovação e sempre a sensibilidade técnica, que é indispensável também. E nesse período, nesse pouco tempo que eu tive o privilégio de estar aqui com vocês, né, estamos fechando 2 meses e meio, mais ou menos, que eu estou dentro do time, que eu estou entrando em contato com esse público maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conversar com mais de 100 pessoas, 100 profissionais por todo o Brasil, tendo esse privilégio e juntando todas as minhas experiências pessoais, e também as experiências que eu tive o prazer de ouvir de cada um das pessoas que eu conversei, que eu juntei essas informações para apresentar aqui para vocês e falar sobre a visão, o propósito e o impacto da TeraFi. Primeiramente, falando sobre o propósito, a TeraFi, pode passar de slide. A TeraFi, ela nasceu por um encontro de 2 áreas inicialmente distintas, mas que combinaram muito bem. A tecnologia, a inovação tecnológica com o cuidado e a ética em saúde. E desse encontro maravilhoso surgiu a nossa ferramenta. E o nosso propósito é extremamente claro: proporcionar a autonomia para pessoas neurodivergentes por meio de tecnologias de alta qualidade, sem perder a sensibilidade técnica, os princípios éticos que regem todas as áreas da saúde. E quando eu falo de autonomia, eu não estou falando de um aspecto isolado, mas sim, eu estou falando de possibilidades, de ter experiências seguras, de ampliar repertórios, de reduzir barreiras e também de permitir com que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades em ambientes estruturados e sempre sensorialmente confortáveis, muito bem pensados e manejados por profissionais de excelência. E tudo isso falando também sobre a empresa, todo esse desenvolvimento é muito bem sustentado por valores sólidos e inegociáveis, como a ética, a diversidade, inclusão e a qualidade do nosso serviço. A tecnologia para a gente, isso é uma coisa que, desde que eu entrei aqui, antes mesmo de conversando com a Franciele, com o Antônio, o casal fundador e outras pessoas da nossa equipe, antes mesmo deles me falarem, eu já tinha sentido e percebido na prática que a tecnologia para a gente não é só um fim, ela é um meio para promover um desenvolvimento real, o desenvolvimento, a prática, e sempre com inovação, com qualidade. Então, nós não criamos apenas ferramentas. O nosso objetivo é criar pontes para a inclusão e o protagonismo. E isso tudo
Além disso, acho importante também falar sobre a nossa visão, que é esse meu próximo tópico, que, no caso, a nossa visão sempre também foi muito clara. Nós queremos ser a referência global em tecnologia para o desenvolvimento e o aprendizado de pessoas neurodivergentes. E assim, ao longo de toda a nossa história, que eu pude conhecer estando aqui, tivemos diversos marcos que acompanharam e acompanham a Terafai até os dias de hoje. Nós participamos de programas nacionais de inovação, nós somos apoiados pela FINEP e pela Fundect, representamos o Brasil em eventos internacionais, sendo a única empresa, a única startup da América Latina. Expandimos a nossa atuação por diferentes estados e fomos eleitos entre as 6 startups com o maior potencial da área da saúde em 2025. E isso tudo, né, que eu estou falando, além de marcos institucionais, eles representam a validação do que a gente está fazendo. E é muito importante para a gente isso, e entender que estamos construindo algo sólido, né, e que seja extremamente relevante e necessário. Porque de tudo isso, o que fica para nós é que nós queremos reduzir sempre essa distância, né, da tecnologia, mantendo sempre a qualidade e o impacto social. A gente quer que, quando uma pessoa pense em tecnologia para o desenvolvimento de neurodivergentes, nós queremos que vocês lembrem sempre da Terafai. E isso tudo eu contei para vocês porque sonhamos grande, de fato. Queremos ser referência mundial, mas tudo que nós vivemos até agora sustentam os nossos sonhos, sustentam as nossas perspectivas, porque o que nós queremos alcançar também é muito grande, e o nosso impacto também tem todo esse potencial. E falando de impacto, hoje a Terafai, ela transforma tecnologia em acesso, inclusão e desenvolvimento. É uma coisa que eu costumo falar bastante nas reuniões que eu converso com os profissionais, que nós queremos, além de trazer os benefícios para os pacientes, também trazer benefícios para os profissionais, tornando tecnologia de alta qualidade acessível para todos os públicos que desejam utilizar ela. Então, a nossa solução, ela apoia profissionais da saúde no manejo clínico e amplia o desenvolvimento dessas crianças, de crianças e adolescentes, principalmente neurodivergentes. Atuamos no setor público e também no setor privado. É acalentador perceber que estamos presentes em diversos estados brasileiros, e principalmente, além de tudo isso, de ser um privilégio imenso também para nós estarmos com vocês, é saber que cada assinatura, cada pessoa que está conosco, que tem a nossa parceria, se representa pelo menos uma criança que recebeu ou que tem contato com essa inovação, que isso tudo representa um novo recurso, uma nova possibilidade que foi apresentado na vida de uma criança, na vida de um adolescente. E esse impacto, ele não é apenas um impacto de saber, uau, eu estou lidando com realidade virtual, eu estou utilizando essa ferramenta para o meu bem, mas também saber que a longo prazo esse paciente vai ter possibilidade de uma maior autonomia dentro das coisas que ele consegue, saber também que o próprio profissional vai terá mais ferramentas qualificadas e muito bem fundamentadas, e de uma maneira mais geral ainda, saber que a nossa empresa representa um patrimônio brasileiro, uma empresa 100% brasileira, algo que é nosso,
que nós proporcionamos uma inovação, uma tecnologia que transforma, que tem esse tamanho potencial. Enfim, né, só para finalizar, o que gostaria de trazer para vocês, que a Terafy não é só uma empresa, ela é um projeto de vida. E assim, quem já conhece um pouco mais da história da Terafy, sabe que ela começou com o encontro de um casal mesmo. Esse projeto de vida do casal, que hoje se estendeu, que cresceu com uma equipe que está extremamente comprometida, comovida com os sonhos da Terafy, que hoje em dia é perceptível que os sonhos dessa empresa também são os sonhos da nossa equipe, e que estamos nos preparando para cada vez mais estar próximos de alcançar o mundo. Estamos planejando para crescer, mas sempre mantendo o que nós aprendemos, a forma com que crescemos até aqui, com ética e responsabilidade. E isso tudo o que me faz pensar e concluir que é o resultado de sonhar grande, sonhar com grandes impactos, grandes transformações e trabalhar com um propósito todos os dias que viemos aqui, que nos encontramos. Cada tempo que nós gastamos aqui, que nós investimos aqui com a nossa ferramenta. E só para finalizar realmente a minha fala, eu comunico a vocês que estamos só começando. Este evento não é o primeiro e não será o último, mas é só o começo. Esse ano promete muitas coisas, então apenas nos acompanhem, estejam com a gente, porque, além de tudo, vocês que estão aqui presentes, que estão conosco, que estão assistindo, também fazem parte dessa conquista. Porque se é aqui que nós chegamos, foi com a ajuda de cada um que também acreditou na nossa ferramenta, acreditou no nosso potencial e está crescendo conosco também. É isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo e seguirei aqui, né? O Terafy Summit acabou de começar e até logo. Gente, obrigada, Guilherme. Eu não tenho palavras para agradecer o quão eu sou grata por você estar conosco. Vocês estão vendo, né, gente? 22 anos. E olha a beleza, né? O quão seguro, o Guilherme assim tem sido um grande presente na nossa vida e tem feito um trabalho sensacional. Ele é como a gente sabe, imaginou ter alguém junto conosco muito alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores, muito firme, e foi isso que conquistou e que a gente viu que ele é nosso, ele é Terafy, não tem como, é muito claro, né? Então, muito, muito obrigada, Guilherme, por estar junto conosco no início dessa trajetória, né? Bom, pessoal, hoje, só para alinhar com todos vocês, como que está a nossa estrutura, para quem não lembra do nosso cronograma, tá? Mas está certinho, de acordo com os horários. Eu vou dar uma palestra agora um pouco mais técnica, explicando a parte da gamificação como estratégia, então trazer um pouco mais aí de embasamento também científico. Em seguida, nós teremos o lançamento, uma novidade. Então, para quem já é assinante, fica, porque vocês nem imaginam o que a gente preparou para vocês. Para quem tem namorado e tem tentado entender a plataforma também, né? Vai ter boas novidades hoje. Em seguida do lançamento, nós temos a nossa convidada mais que especial, a maravilhosa Paula Frati, que já está por aqui acompanhando junto conosco. Após a palestra da Paula Frati, a gente vai ter um tempinho de interação. Nós fazemos um encontro pelo Meet justamente para que vocês tenham a oportunidade de ligar a câmera, de estar presente, 100% presente, de se comunicar, de mandar a mensagem, de falar, fazer uma pergunta. Em algum momento é difícil a gente encaixar todo mundo, mas vai ter essa oportunidade logo após a palestra da Paula Frati, tá? Em seguida, nós teremos o sorteio
Então, né, para quem está por aí, o pessoal que está sinalizando aí que quer se tornar assinante, um excelente pontapé, que é ganhar o óculos de realidade virtual para começar essa jornada de inovação. E no final a gente vai ter, então, a emissão dos certificados para quem quer também, vai ter ali automaticamente para que vocês tenham acesso ao certificado. Combinado? Então, vai ser mais ou menos assim. Bom, eu vou dar seguimento na minha palestra. Vocês já me conheceram de uma forma até um pouco mais íntima, mas, como eu disse, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, fundadora da plataforma, sempre uma entusiasta da educação. A educação transformou a minha vida e desde muito pequenininha eu entendi que a educação transformaria a minha vida. Então, até hoje, assim, eu sempre estou estudando, nunca parei de estudar, e essa é a nossa vida, né? Todos nós que escolhemos ser profissionais de saúde, esse é o nosso compromisso, de nunca parar de estudar e aprender para que a gente consiga levar o melhor cuidado, oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes, tá? Então, hoje, eu estou à frente da Terafai, junto com o Antônio, né, de uma forma bastante cuidadosa, e nós temos muito orgulho do protagonismo brasileiro na produção de tecnologia de ponta, né? Enquanto que na nossa história a gente sempre precisou importar, tanto que automaticamente no nosso imaginário, sempre que a gente vê algo muito bom, muito inovador, a gente logo tende a imaginar que não é daqui, que não é brasileiro, que deve ser de algum outro país rico por aí, né? E a Terafai, nós sabemos, né, a nossa autoestima é muito boa, porque nós sabemos que o que nós estamos conseguindo fazer aqui no Brasil é realmente algo muito superior ao que outras iniciativas estão tentando fazer também pelo mundo na utilização de tecnologia de ponta. Então, bom, por que faz sentido a utilização da tecnologia e o que nos chamou a atenção? Ela vem como uma resposta a problemas reais, né? Bom, quais são eles, né? O principal, generalização. Generalização é sempre uma grande dificuldade. Transferir aquilo que foi aprendido no nosso ambiente terapêutico, acolhedor, controlado, não é tão fácil, nem tão simples e nem tão rápido. Precisa de muita estratégia, precisa de muito estudo para que a gente consiga, de fato. O outro problema clássico, o problema da adesão, que é o que, de modo geral, as pessoas buscam a Terafai, né? Pensando em uma tecnologia que traga, que chame a atenção do paciente, porque isso no cotidiano acaba sendo uma grande dificuldade. O outro ponto que nós enfrentamos cotidianamente é a dificuldade de mensuração. Então, nós precisamos de registro objetivo e de mensuração da evolução do nosso trabalho. E nem sempre isso é fácil ou rápido, e com certeza a tecnologia ela pode nos oferecer ferramentas para facilitar esse processo. E por último, a escassez de recursos. Muitas vezes a gente acaba precisando recorrer a recursos que não foram feitos para o atendimento clínico, para o atendimento do nosso perfil de paciente, né? E isso faz com que a gente tenha que adaptar recursos, com que a gente tenha que dar um jeitinho para fazer aquele recurso caber dentro das sessões. Bom, o que a literatura mostra para nós é que muitos dos programas tradicionais melhoram o desempenho dos pacientes em tarefas específicas, mas quando nós vamos olhar para a funcionalidade, para a transferência ecológica dessa habilidade, não necessariamente o score que ele alcança dentro de uma avaliação está relacionado à realidade da experiência de vida, do cotidiano desse paciente. Tá? Bom, relacionada a isso, tem uma comparação muito interessante, né, que mostra para nós que o objetivo da avaliação e da reabilitação não é só medir ou prever problemas de comportamento não, do real, né? Então, esse quadro, ele vai fazer essa diferenciação para a gente conseguir visualizar bem.
Bom, relacionado ao ambiente. Dentro do nosso contexto controlado, né, da clínica, a gente consegue um ambiente controlado, silencioso e sem distrações, o que facilita bastante o nosso trabalho. Né? Na vida real, né, lá para a transferência ecológica, né, um cenário mais ecológico, traz para nós o quê? Uma realidade mais caótica, multitarefada e carregada emocionalmente. Não tem para onde fugir, é assim que a vida é. Na tarefa, então, muitas vezes as tarefas elas são abstratas e isoladas de uma função cognitiva especificamente, enquanto que as tarefas ecológicas, elas são aplicadas dentro de um contexto realista. O resultado disso, né, dentro do ambiente controlado, nós temos uma melhora na capacidade específica que foi treinada. No entanto, quando você faz com que o treino aconteça em ambientes ecológicos, o que a ciência traz para nós é que ocorre uma melhora na autonomia e na qualidade de vida. Então, essa é a grande diferença, e se tem algo que define a Therafy e a nossa busca, mais do que melhorar a autonomia e qualidade de vida, por meio de treinos ecológicos, que simulam situações e desafios da vida real, né, não tem nada mais que expresse o nosso objetivo que isso. Bom, o problema da baixa adesão. O que acontece? Por que que os nossos pacientes, principalmente crianças e adolescentes, o que gera, né, essa baixa adesão e o baixo engajamento, né? Ele não é só um problema porque a gente não vai conseguir realizar os objetivos da sessão, mas ele vai principalmente limitar os nossos resultados. Tá? Então, essa falha na transferência ecológica, ela muitas vezes acontece por conta desse engajamento superficial. É aquela história do paciente falar, ai, chata, né? Deixa eu fazer aqui o que essa mulher tá mandando para acabar logo esse momento aqui da minha vida. Então, ele até faz, muitas vezes, o que a gente está solicitando, o que a gente está conduzindo naquele momento, mas com um nível de engajamento superficial. Tá? Então, o que a literatura mostra? Para que a gente alcance aquele nível de funcionalidade que seja transferido para a vida real, o engajamento, ele tem que ser sustentado pela relevância percebida da tarefa. Então, o paciente tem que se engajar de verdade, perceber que aquela atividade é relevante para a vida dele. Então, esse é o grande desafio, né? Garantir que esse esforço cognitivo do paciente seja direcionado para a função e não apenas para aquela métrica de uma forma muito mecânica. Tá? Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. E onde entra a gamificação nessa história, né? Então, a gamificação para o engajamento de crianças e adolescentes, né, é fundamental, já que esse período, né, do desenvolvimento deles, eles normalmente têm uma baixa tolerância à frustração, e isso é uma característica da imaturidade do córtex pré-frontal. Nem tudo é transtorno, nem tudo, às vezes, é o momento do desenvolvimento, e a gente alinhar as expectativas e saber o que esperar desse paciente de acordo com o momento do desenvolvimento que ele está. Tá? Então, muitas vezes, para esse paciente, a terapia é percebida como uma obrigação. Tá? Então, a gamificação, ela vai entrar como um grande combustível, né? Ela vai trazer os sistemas de feedback imediato. Isso é fundamental. Esse conhecimento sobre o feedback, o que eu estou trazendo aqui para vocês agora, nem se aplica apenas a coisas digitais e tecnológicas, não. Tá? Isso aqui a gente pode conseguir também alcançar um nível melhor de engajamento, trazendo a gamificação, aspectos da gamificação para o nosso cotidiano, de uma forma, muitas vezes, até com recursos não tecnológicos. Tá? Bom, ao invés, então, do paciente
perceber, depois de meses, lá na frente, uma recompensa tardia de todo o trabalho que foi realizado dentro do âmbito clínico, com a gamificação, a criança, o adolescente, até o adulto, ele recebe doses de dopamina para vencer aquele desafio, tendo uma recompensa imediata. Tá? Então, é estratégico. A gamificação é fundamental. Né? Ela vai manter a rede de atenção ativa por períodos mais longos, permitindo a neuroplasticidade, que é tudo que a gente está buscando. Né? Então, sem esse tempero da dopamina do jogo, o esforço cognitivo ele vai ser aversivo e vai levar a um desengajamento precoce. Tá? Então, dessa forma, a gente vai alcançar um resultado muito medíocre, esperando de uma maturidade de crianças e adolescentes que é impossível. Então, essa motivação extrínseca, ela é o combustível para que o processo terapêutico aconteça e seja eficiente. Tá? Então, muitas vezes, o profissional vem buscando as soluções tecnológicas da Therafy, ainda pensando no âmbito do entretenimento, e não entendendo que a gamificação, ela é uma estratégia fundamental. Tá? Então, o entretenimento, ele é uma estratégia de otimização neurofuncional. Tá? É para além. Então, ao estruturar intervenções com sistemas de feedback imediato e ludicidade, garante-se a densidade de repetições. Então, esse ponto é fundamental. Como que a gente vai conseguir fazer com que o paciente desenvolva habilidades complexas? Porque para transferir de forma ecológica para a vida real, são habilidades complexas, tá? Então, é fundamental a repetição. Então, a gamificação não é só entretenimento, é uma estratégia para o nosso trabalho, tá? E, acima de tudo, pode ter certeza que esse é o ponto que mais me deixa feliz. Eu ganho o dia quando eu encontro um profissional que está entendendo a urgência da criança ser criança e que entende que a necessidade dele não deve sobrepor, a urgência dele não deve sobrepor a necessidade urgente da criança, o direito da criança de brincar. Tá? Então, esse cuidado e essa maturidade que tem que ser exigida de nós, profissionais. Tá? A reabilitação efetiva, ela usa isso a seu favor. O brincar é um direito fundamental da criança, da infância. Bom, e onde entra, né? E quando se trata da população neurodivergente? Que eu imagino que é boa parte dos profissionais que estão aqui hoje trabalham com crianças e adolescentes e também com a população neurodivergente, seja crianças autistas, também com TDAH, né, e outras condições do neurodesenvolvimento. Tem estudos que mostram que essas crianças, elas têm uma facilidade com o uso das tecnologias. Tá? Por N questões que a ciência mostra e estuda, não é uma impressão nossa. Eles têm essa facilidade, muitas vezes por conta daquilo, né, do feedback imediato. As pistas da utilização da tecnologia, elas são muito mais claras e objetivas que as pistas do mundo real, que muitas vezes são confusas, são abstratas demais para o funcionamento neurológico de uma pessoa neurodivergente. Então, não é à toa que eles têm essa facilidade com a tecnologia, o que saber disso faz com que a gente se aproprie desse conhecimento para tornar o nosso cuidado muito mais eficiente. E quando se trata de realidade virtual, então, o que a ciência diz? Nós já conversamos aqui sobre a gamificação, a importância, né, do feedback imediato, a facilidade do uso de tecnologias, e agora, então, o que a ciência diz sobre, especificamente, a realidade virtual, que é essa tecnologia que faz com que os nossos pacientes sejam protagonistas. Eles jogam em primeiro lugar. É até engraçado quando a pessoa fala que é uma tela, que realidade virtual é uma tela, a gente já sabe que a pessoa não experimentou.
Ela não conhece realidade virtual, porque se tem uma coisa que não é uma tela, né? Nós somos teletransportados para um outro ambiente, tá? É uma tecnologia que realmente engana o nosso cérebro e faz com que a gente sinta que viveu aquela experiência. Por isso que ela, para nós, é tão importante e tão interessante, ao ponto de que muitos estudos vem saindo. O Guilherme fez um levantamento esse ano, né, Guilherme? 2026, gente, nós estamos em fevereiro. Se eu não me engano, ele me falou que já tinha mais de 20 estudos, não foi isso? Publicados, em 2 meses, tá? Fora todo, né, tudo que tem aí ao longo dos anos. Então, é realmente um assunto que tem despertado bastante interesse de toda a comunidade científica e que já vem acumulando uma série de evidências. Então, os estudos mostram um impacto nessa rapidez do aprendizado, na questão da autoconfiança. Sempre que nós temos a oportunidade de aprender algo fazendo, fica muito mais fácil, nós nos tornamos muito mais confiantes de que nós, de fato, sabemos. A questão da conexão emocional, já que a realidade virtual, ela estimula todos os nossos sentidos, né? Então, isso se torna uma memória viva daquela experiência. E, por último, a questão do foco, que é fundamental, a gente consegue tirar todos os distratores e deixar com que aquele tempo de experiência na realidade virtual seja um tempo de atenção plena, que é uma raridade, uma dificuldade, né, que a gente encontre momentos de atenção plena ali com os nossos pacientes. Tá, bom, então, como eu disse, né, a realidade virtual tem um número cada vez maior aí de estudos demonstrando a eficiência do uso do tratamento, né, de realização de tratamentos usando a realidade virtual como recurso, tá? Então, enfatizando, realidade virtual não é tratamento. Tratamento é aquilo que nós fazemos com conhecimento científico, com técnica, partindo de uma avaliação muito bem feita, com uma estrutura permeada de estratégias que a ciência tem trazido para nós que funciona e que nós, na prática clínica, estamos vendo que realmente dá certo. Isso é o tratamento. A realidade virtual, ela é um recurso para que a gente faça com que esse processo seja eficiente, tá? Isso é fundamental. Bom, então, reafirmando, né? A tecnologia de realidade virtual, a plataforma é um instrumento especializado, um instrumento que foi construído por especialistas da área, que entendem as nossas necessidades, que entendem as características dos nossos pacientes, e que vão trazer ali desafios da vida real, mas que só vai fazer sentido e só se torna uma ferramenta terapêutica com um profissional especializado. Então, a tecnologia, ela vai organizar, mas é o profissional bem capacitado que vai organizar esse raciocínio clínico e tornar essa experiência, de fato, uma evolução para o paciente. Então, sem capacitação, a tecnologia vai ser ali um passatempo dentro da sua sessão, tá? Não dá para pular essa etapa. Não dá para tapar um buraco, né, com a tecnologia. Pelo contrário, ela vai exigir de nós muito estudo, vai exigir de nós que a gente saiba exatamente o que nós estamos fazendo. Tá? Bom, e como que funciona, né? Os jogos dentro da plataforma, para que a gente alcance esse nível de especialidade, ele tem uma trilha lógica a ser seguida. Sempre começando pela ambientação, como uma estratégia para reduzir a ansiedade, trazer uma previsibilidade, né? O outro ponto que agora todos os jogos já estão, inclusive, não sei se vocês já perceberam, quem está usando aí, mas já tem agora os dados lá na plataforma de relatórios também, tudo organizado, partindo de uma avaliação inicial para coletar esses dados ali de forma ecológica, e mapear os déficits, mapear o que ele está indo bem. Então, é a nossa linha de base, tá? Feito isso, tem toda uma trilha prevista para as intervenções, que vai requerer a repetição necessária,
tá? Com um contexto estruturado e ecológico, métricas, né, de desempenho, feedback imediato para o paciente. E, por último, finalizando as trilhas, então, para a gente documentar o trabalho e avaliar se ele foi eficiente, se nós conseguimos alcançar os objetivos. Então, é feita a avaliação final, sempre em um ambiente inédito e com personagens inéditos para fazer essa troca, para que a gente tenha esse dado de se o paciente é capaz de generalizar a habilidade que ele aprendeu ao longo das intervenções. Tá? Bom, falando, né, sobre as evoluções também, né, a dificuldade de mensurar a evolução, porque ela é uma evolução também bastante qualitativa. Então, quando nós conseguimos trazer a tecnologia para trazer um pouco mais de dados quantitativos, é uma coisa muito boa, né? Os gráficos da plataforma facilita, faz com que a gente consiga enxergar de uma forma muito clara, muito óbvia, a evolução ou não do paciente, tá? Então, ele vai registrando, né, lá na plataforma, cada paciente tem o seu perfil individualizado para uma coleta de dados eficiente, né? Aqui são os jogos que nós já temos disponíveis na plataforma, falando sobre habilidades sociais, o Terra Rua, que está reformulado também, não sei quem percebeu aí, tem trazido mais precisão. O Terra Cria, né, que também é um jogo muito querido, uma lógica muito simples, mas extremamente utilizado. O Terra Letra, né, que nós iniciamos para trabalhar a alfabetização de uma forma multissensorial, estimulando os sentidos, trazendo para o concreto, que é isso que muitas vezes faz com que muitos dos nossos pacientes não evoluam, né, o nível de abstração que é necessário durante as interações. E, por último, nós fizemos o lançamento do Terra Social, que rapidamente se tornou o jogo mais utilizado para trabalhar habilidades sociais mais complexas, como interação social, assertividade. Então, ao invés de a gente passar a tarefa para casa, para o paciente, esperando que ele vai se expor a situações, que ele vai praticar aquilo, a gente consegue fazer o nível da prática, já ajudar esse paciente a se dessensibilizar num primeiro nível, dentro do ambiente controlado do consultório. Tá? Então, esse o potencial. Bom, da minha palestra é isso, eu espero que eu tenha trazido hoje, nessa noite, algo a contribuir com o trabalho de vocês, usando todo o conhecimento que nós estamos construindo e que nós estamos também fazendo parte de todo esse movimento para que a gente consiga unir tecnologia e humanidade. E é isso que nós conseguimos, né? Criar possibilidades que antes só existiam nos nossos sonhos. Então, muito, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham... Aqui tem referências, lá no nosso site também, tá? Então, quem quiser acompanhar, estudos científicos tem, tudo que a gente utiliza como referência, tanto para as palestras, como também para a construção dos jogos. Bom, e agora, então, chegou a hora do lançamento. Vocês estão prontos? Está todo mundo aí? Todo mundo ouvindo? Bom, vamos ver o que a equipe TerraFi andou aprontando nesse fim de ano, enquanto estava todo mundo na praia. O que o pessoal aprontou. Vamos lá. Eu acho que vocês vão estar ouvindo. Após centenas de encontros que tivemos com profissionais de todo o Brasil, algo se repetia. Profissionais dedicadas, que amam o que fazem, mas sentindo que faltava algo. Não era falta de técnica, nem de saber o que fazer. Era falta de técnica. É o seu que tá? O que foi? Está ouvindo, sim. Tá dando eco? Ou é só daqui? Tá dando eco para vocês? Não, né? Tá dando não, dá para ouvir tudo certinho. Ah, tá. Não, perfeito. É aqui para nós que tem muita tecnologia. O cérebro neurodivergente precisa de estimulação suficiente para manter a sua atenção, feedbacks imediatos para aprender e um cenário que faça sentido para ele. E foi assim, ouvindo todas vocês, encontro após encontro, que nós vamos apresentar uma novidade agora.
terapeutas, apresentamos a Terateca, uma brinquedoteca de experiências imersivas desenvolvida para o seu paciente se divertir enquanto você estimula funções cognitivas. Gamificação com fundamento clínico, funções executivas, autorregulação e desenvolvimento de habilidades dentro de um ambiente que o paciente quer estar. O jogo da música estimula a memória de trabalho, a atenção sustentada e processamento sequencial. O paciente retém, organiza e responde às sequências sonoras, treinando uma das funções mais desafiadoras para quem trabalha com hiperatividade. O jogo dos blocos trabalha a coordenação visomotora e o planejamento motor. O nível de exigência é progressivo, o paciente integra a percepção e execução no próprio ritmo, e evolui, porque o ambiente foi construído de forma estratégica. E o basquete trabalha o circuito executivo completo: atenção, planejamento, execução e controle inibitório. Uma das funções mais comprometidas no TDAH. Treinada dentro de um jogo que o paciente escolheria jogar. 3 experiências já no lançamento, e a Terateca continuará crescendo. Isso é Terafy. Ciência, tecnologia e, acima de tudo, propósito. Uhul. Gostaram, gente? O que vocês estão achando? É o que vocês queriam? O Terateca nasceu disso, viu? De um encontro mesmo, as ferramentas, né, do quanto vocês têm pedido, jogos também para trabalhar funções executivas. A gente tinha ali o TeraRua, mas dessa forma eu tenho certeza que vai tornar os treinos ainda mais fáceis, mais engajadores, usando a gamificação e a tecnologia a favor do desenvolvimento de cada um dos nossos pacientes. Esse é o objetivo, né? Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, fiquem à vontade, mas agora chegou o grande momento também. Não sei nem qual que é o maior momento da noite, porque são tantas coisas boas. É possível trabalhar coordenação motora e movimento de membros superiores. Isso mesmo. Com crianças com PC. A Luciana, que está aqui com a gente, Luciana Ramos, ela esteve conosco. Ela é professora, doutora, pesquisadora da Unesp, nossa parceira, e também, né, agora desenvolvendo um trabalho também de pesquisa com crianças com paralisia cerebral. E tenho certeza que o Terateca vai ser um grande aliado também das intervenções da pesquisa. Então, muito, muito feliz pela sua parceria, pelo grupo, né? Acho que tem mais pessoas aqui do grupo de pesquisa também, da Luciana. A gente é muito orgulhoso de ter você junto conosco. Bom, agora, Paula tá por aí, tá no jeito. Chegou a hora, gente. Vamos ouvir a nossa palestrante, a nossa palestra magna, né, nessa noite. O que a tecnologia pode nos ensinar sobre o potencial humano? Sempre que nós falamos de referência, nós falamos de pessoas que constroem autoridade, com estudo, com ética e muita dedicação. Não tem atalho. Para você ser referência, não tem atalho. E a nossa próxima convidada é, então, a psicóloga, neuropsicóloga e referência nacional, quando o assunto é TDAH e desenvolvimento. Ela tem dedicado a sua carreira a traduzir evidência científica em orientação prática, sempre com um olhar muito atento para o potencial que existe para além dos rótulos. Em um cenário em que a tecnologia e a saúde caminham cada vez mais próximas, a Paula Frati nos convida a refletir. O que a tecnologia pode revelar sobre o potencial humano? Seja muito bem-vinda, Paula. Eu fico muito feliz, muito honrada com a sua presença e com seu aceite nessa noite. Eu que agradeço, Fran. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Quero já começar agradecendo a você pelo convite e a toda a equipe Terafy por toda a excelência, por toda a dedicação
que vocês, todo o amor que vocês colocam nesse trabalho, que é incrível, e por essa iniciativa tão necessária. Quando a gente reúne profissionais de diferentes áreas para discutir, refletir, pensar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento humano, a gente está falando de futuro, mas também a gente está falando de responsabilidade, e precisamos de profissionais que se posicionam e que atuam com responsabilidade. Então, para mim é um prazer imenso participar desse evento, para mim é um prazer imenso ter a TerraFi aqui na clínica, fazendo parte da nossa rotina, eu amo, e estou aqui para contribuir com todos vocês. Fran, você muda os meus slides? Eu mudo aqui, você vai mudando aí? Então, show. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Paula Frati, como a Fran muito bem me apresentou, acho que melhor do que eu me apresentaria. Eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, e eu atuo há mais de 17 anos com crianças, com adolescentes, com famílias, com TDAH, com dificuldades de aprendizagem. Eu sou mãe da Martina, eu sou referência, como a Fran falou, em TDAH na infância e adolescência. Eu sou autora do livro Além do TDAH. Eu tenho uma plataforma que se chama Mundo TDAH, tenho uma pós-graduação em neuroeducação em TDAH, aliás, estou vendo vários alunos aqui da pós-graduação, que delícia ter vocês aqui, mas para além disso tudo, eu sou uma apaixonada pelo potencial humano, pelo desenvolvimento humano, eu sou apaixonada pela infância, eu sou apaixonada pelas potencialidades de cada ser humano, e todo o meu trabalho vai muito além de dar dicas sobre TDAH, sobre falar, dar direcionamentos. Eu costumo dizer que o meu trabalho é humanizar famílias, resgatar vínculos, porque eu acredito que através das famílias, quando a família ela está fortalecida, ela consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a tecnologia e o que a tecnologia pode nos ensinar sobre potencial humano. E eu quero começar com uma provocação. Quero trazer aqui uma provocação para vocês, se você quiser pode mudar, Fran. E se o potencial humano dependesse mais do ambiente do que da pessoa? Eu trouxe essa reflexão porque nós crescemos ouvindo que algumas pessoas têm potencial e outras não têm. Mas e se nós mudarmos um pouco a perspectiva e começar a olhar, ao invés de potencial condicionado a uma neurobiologia ou um temperamento, uma característica da pessoa, e se nós olharmos para o potencial relacionado ao contexto que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto está inserido? Imagina só o ambiente como o grande modulador daquilo que nós conseguimos ou não conseguimos expressar. Se a gente parar para pensar que o potencial humano, ele depende muito mais do ambiente, a gente começa a olhar todas as situações com uma nova perspectiva, porque aí as possibilidades, elas são infinitas. O potencial humano, ele está muito relacionado ao contexto. E quando a gente fala de potencial, pode mudar, Fran, por favor? O potencial, ele não floresce sob ameaça, ele floresce sob segurança. E quando eu quero dizer isso, imagina só uma criança que está inserida numa dinâmica familiar, num contexto familiar de muita violência, de muita punição. Essa criança, ela não vai ter todo o seu potencial explorado. Imagina só uma criança que tem dificuldades de fazer e manter amigos numa escola, num contexto onde existem muitas outras crianças e que ela já teve, por
episódios anteriores, dificuldades de se regular, ela já teve dificuldades de fazer amigos. Essa criança, ela se sente ameaçada. Aquele contexto, aquele ambiente passa a ser uma ameaça e ela não vai conseguir mostrar aquilo que ela tem de melhor. Quando uma criança tem medo de errar, ela evita tentar. Quando um adolescente tem medo de ser rejeitado, ele evita interagir, porque o nosso cérebro, ele é muito sábio e ele evita o desconforto. Quando um paciente tem medo de julgamento, ele evita se expor. E o que acontece quando nós evitamos? Nós reduzimos a nossa experiência. E sem experiência, não tem aprendizagem. Porque como a Fran bem disse e apresentou aqui o Therafy, o cérebro aprende por repetição. E se você evita a repetição, você não aprende. E se você não aprende, o seu potencial não aparece. O potencial daquela criança não aparece. O potencial daquele adolescente não aparece. Então, vou trazer aqui outra pergunta para vocês. E aí você pode mudar também, Fran. Onde os nossos pacientes, e aqui eu estou trazendo pacientes, mas pode ser que você tenha um aluno, enfim, onde o seu paciente, ele pode errar sem ser rotulado. Porque na escola ele não vai poder errar sem ser rotulado. Às vezes ele não pode errar sem ser rotulado dentro de casa. Porque tem uma crítica, tem alguém apontando. Essa pergunta ela é profunda. Eu confesso que ao montar esses slides e o conteúdo dessa palestra, eu paralisei aqui nessa pergunta por alguns momentos, porque é muito fácil a gente olhar para um comportamento inadequado e rotular. Criança terrível, adolescente antissocial, criança desobediente, família que não dá limites. Pensa só comigo, por que alguns ambientes, eles são tão duros que não permitem o erro? E quando a gente fala de crianças, essa pergunta ela se torna ainda mais profunda, porque imagina só que uma criança ela tem um cérebro imaturo. Não dá para esperar maturidade, regulação emocional em todos os contextos e todos os ambientes. E quando a gente fala de crianças neurodivergentes, a situação se agrava ainda mais. No caso do TDAH, por exemplo, que existe um atraso na maturação cerebral em muitas áreas, a regulação emocional ela vem muito tarde. Quando vem? Quando vem? Porque embora o TDAH seja visto como um transtorno que tem os seus sintomas mais óbvios na desatenção, hiperatividade, impulsividade, ele é um transtorno que está intimamente relacionado à regulação emocional, assim como o TEA também. Então, muitos ambientes reais, escola, família, trabalho, são duros demais. E olha que interessante, esses ambientes que são duros, que muitas vezes não estão preparados para esse tipo de criança, para adolescente, para esta demanda, eles exigem desempenho antes de permitir que a criança treine. Eu vou dar um exemplo de um paciente que a gente tem aqui na clínica. Ele iniciou numa escola esse ano, só para vocês entenderem. Essa exigência sem antes dar condições. Então, ele iniciou, uma criança de 6 anos, iniciou numa escola nova, e ele apresenta muita desregulação. Um paciente com TDAH que apresenta muita desregulação no ambiente escolar. Mas, assim, é uma desregulação até que causa perigo para ele, porque ele joga os objetos, ele joga a cadeira, ele chuta, ele já bateu na professora. Imagina, um mês de aula e já aconteceram milhões, várias
dezenas de situações de desregulação emocional intensa. E a escola quer que ele se comporte, quer que ele se adeque. Mas o ambiente, ele nem se adequou a esse ambiente. Ele não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu se ambientalizar a esse ambiente. E eu acho maravilhoso, porque a Terafai, ela traz como um primeiro passo a ambientação. Porque não dá para trabalhar nada se você não estiver ambientado. Esta criança, por exemplo, como esta criança vai aprender um conteúdo escolar se ele ainda nem se ajustou, ele não está tolerando o ambiente? Então, percebe que muitos ambientes são muito duros e essa criança ela não consegue mostrar o seu potencial. Porque, óbvio, temos um mês de aula e essa criança não fez nenhum amigo, essa criança não conseguiu aprender, essa criança não consegue sequer permanecer no ambiente escolar. Então, não dá para exigir dessa criança e de tantas outras crianças, e aqui vale para adolescentes e também adultos, não dá para exigir desempenho sem antes permitir que esta criança treine as suas habilidades. Esse paciente que eu estou dando exemplo, ele não está podendo errar sem ser rotulado, ele já está sendo rotulado. No ambiente escolar, a família está desesperada, está todo mundo desesperado. Ali, ele não está conseguindo treinar. Então, percebe o ouro que a tecnologia nos traz? Vocês estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? Porque a tecnologia, ela é a permissão do erro. E quando eu falo de potencial humano, pode mudar, Fran, por favor? Eu não estou falando de genialidade. Não, gente. Eu estou falando de algo muito mais básico e muito mais universal que todos nós temos. Potencial humano é a capacidade de aprender. Potencial humano é a capacidade de você se adaptar a diferentes contextos. Potencial humano é a capacidade de você se regular. É a capacidade de você se conectar às pessoas, às situações. E existe algo importante aqui. Potencial não é desempenho. Porque, às vezes, a criança não está conseguindo mostrar o seu potencial naquele determinado momento. Pode mudar, Fran? Potencial é possibilidades em condições adequadas. Porque se as condições não estiverem adequadas, a gente não vai conseguir ver o desempenho. A gente não vai conseguir ver o potencial daquele paciente. Sem condições adequadas, o desempenho pode ser muito baixo. E isso não significa ausência de potencial. Isso significa ausência de contexto favorável, de ambiente. Isso significa que as pessoas ao redor, muitas vezes, não estão preparadas. E aqui, a tecnologia entra na nossa conversa. Não como substituta do terapeuta, não como entretenimento, nem muito menos como uma solução mágica, mas como uma ferramenta, como uma possibilidade. Porque a realidade virtual, ela nos permite fazer algo muito poderoso, desenhar essas experiências. E quando a gente desenha essas experiências, a gente desenha condições. E quando a gente desenha condições adequadas, a gente começa, então, a ver o potencial surgir. Na realidade virtual, pode mudar, Fran, por favor? O erro não vira trauma. O erro vira treino. Olha que maravilhoso isso. Que maravilhoso você permitir para o seu paciente, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto, que ele possa errar sem ser rotulado.
sem ficar traumatizado. Olha que maravilhoso você permitir a uma criança que ela treine as suas habilidades. A rejeição, muitas vezes, gera vergonha. A vergonha, muitas vezes, gera esquiva. A esquiva reduz exposição. E sem exposição, não tem aprendizagem, certo? Então, se eu tenho no meu repertório uma situação onde eu fui rejeitada, fiquei muito envergonhada, me senti humilhada. Eu não quero mais que isso aconteça, então eu começo a evitar esse tipo de contato. E se eu evito esse tipo de contato, eu não aprendo, eu não desenvolvo habilidades virtuais, habilidades sociais. E com a realidade virtual, o erro faz parte do processo, porque o paciente pode tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes forem necessárias, sem humilhação, sem rótulo, sem julgamento, sem alguém sinalizando que você está fazendo errado. E aí, essa experiência, essa nova experiência, muda completamente o funcionamento cerebral, os circuitos neurais. Como a Fran disse, o feedback que tem no Therafy, por exemplo, ele não é à toa. Ele não é porque, que legal ganhar uma medalha, um troféu. Não, porque o cérebro, ele aprende por experiência repetida, mas tem que ser num ambiente seguro. Porque se o ambiente não for seguro, e não estimular, e não motivar, aquela criança não vai querer, ela vai esquivar. E nenhuma criança aprende por discurso, por sermão, porque o pai e a mãe estão mandando, ou porque a coordenadora quer. As crianças, elas aprendem por vivência, é na experiência. Eu acompanho um paciente autista de 14 anos, com muita dificuldade de regulação emocional, muita dificuldade. Ele apresenta impulsividade, muita raiva, comportamentos agressivos, falas agressivas. Ele tem muita dificuldade de interpretar pistas sociais, muita dificuldade. Mas no contexto tradicional de terapia, é muito difícil ver essas reações que ele apresenta na escola, por exemplo, que ele apresenta no ambiente familiar. Por mais que eu esteja aqui, às vezes, provocando algum tipo de frustração, ainda assim, eu estou no 1 a 1, num ambiente controlado. É muito mais fácil de você manejar um comportamento inadequado. Eu, inclusive, esses dias não, já há algum tempo atrás, eu fiz uma reunião com uma psicóloga, porque eu dou consultoria para escolas, e fiz uma reunião com uma psicóloga que atendia um aluno, e aí tudo que a gente falava para essa psicóloga, olha, aqui o aluno está apresentando esses comportamentos, a gente precisa de algumas orientações. Ela dizia, mas aqui no consultório ele não apresenta. Mas aqui isso não acontece. E aí, uma hora eu fiquei irritadíssima. Eu falei para ela, firma, deixa eu te contar uma coisa. A vida desse paciente não é dentro do seu consultório. A vida desse paciente é aqui num ambiente que desregula, que irrita. Você precisa vir até a escola para entender o que nós estamos falando, para que você possa orientar, para que você possa, junto com a escola, construir melhores estratégias e soluções. E aí, voltando para o meu paciente, eu estava nesse ambiente controlado. Meu paciente aqui nunca apresentou agressividade, ele nunca me xingou, ele nunca teve essa dificuldade de modulação emocional. Mas aí veio a Therafy. E aí eu coloquei o óculos nesse meu paciente. E em poucos minutos eu pude observar o que todos estavam me relatando, porque ele xingou, ele bravejou, ele mandou para aquele lugar, ele não queria conversar. Aí ele começou a usar
um vocabulário mais agressivo, a postura dele ficou enrijecida. Inclusive, hoje, eu atendi esse paciente e usei o Therafy, essa nova versão das habilidades sociais mais complexas, maravilhosa. E aí, hora que eu vim com o óculos, ele já olhou para mim. É aquele tera não sei o quê? Eu não quero. Eu falei, poxa, vamos lá, né? Com todo jeito. Ele já conhecia. E foi muito interessante, porque a gente consegue, para quem não tem o Therafy, só para explicar, a gente consegue espelhar o conteúdo no nosso celular e acompanhar o que o paciente está fazendo, o que ele está vendo. Isso é muito legal. Dá até para gravar isso. E aí eu estava aqui acompanhando no meu celular, e aí ele escolheu o Paulo para interagir, que é um dos personagens lá do Therafy, e é tão detalhado que, assim, os personagens, eles têm personalidade, o temperamento lá, o mais paciente, o menos, o mais sociável, e aí ele escolheu o Paulo, que eu achei ótimo, porque ele tem uma questão com figuras masculinas, e escolheu lá o Paulo. E aí o Paulo estava no corredor, né, louco para interagir com ele já chegou e ele resmungou, ele não falou. E aí o Paulo disse, poxa, não consegui te entender, você pode repetir? E aí ele falou qualquer coisa lá, e aí o Paulo, né, tentou interagir com ele, e aí ele disse, o que você quer, seu viado? Falou assim para o Paulo, xingou o Paulo, não quis mais fazer, tirou. Aí, olha que interessante, gente, porque mesmo que a gente não conseguiu terminar, né, o tempo e tá tudo bem, mas olha como acaba sendo uma ferramenta. Porque aí, depois que ele tirou o óculos, eu perguntei para ele, você chamou o Paulo de viado? Imagina só isso lá na sua escola, como é que seria? E aí, né, ele é um adolescente autista, pensamento super literal e concreto. O que é viado para ele? É o animal. Não tem essa outra interpretação, né, que tem para grande parte das pessoas. Eu falei, mas e o que é viado? Ele falou, viado é um animal. Eu falei, então você chamou ele daquele animal que se chama viado. Você achou ele parecido com esse animal? Não. Eu falei, mas você sabe que isso acaba sendo uma ofensa. Ele sim, quer dizer, ele sabe que esta palavra pode ofender, então ele usou no contexto certo, mas ele nem sequer sabe a interpretação. Agora, imagina isso, se a gente não tem esse conhecimento, ele chega no contexto escolar e ele xinga o primeiro colega de viado, ele vai para a coordenação, e a coordenação não sabe o que fazer. Ele pode ser punido, porque o ambiente não está preparado. E aí não está também olhando para os potenciais desse aluno. Agora, se nós, enquanto equipe, sabemos desse repertório e a gente prepara essa escola, a condução é totalmente diferente. A condução é totalmente diferente. Então, estou contando esse caso para dizer que as reações que eu ia demorar muito tempo para observar, ou talvez nem observasse aqui no setting terapêutico, elas surgiram quando entrou a tecnologia, quando entrou o ambiente virtual, porque aí eu estou vendo como esse paciente interage. E ele, na verdade, reage com intensidade, com frustração, com impulsividade, com agressividade. E isso, gente, é ouro. É ouro, é muito ouro isso. Isso é uma bênção de Deus, da tecnologia, de pessoas maravilhosas como a Fran, que dedicam boa parte da vida para estudar, porque a tecnologia, ela não criou esse comportamento no meu paciente, ela criou um contexto onde o comportamento pôde aparecer. E quando o comportamento apareceu, a gente conseguiu trabalhar. E aí a gente consegue intervir, e aí a gente consegue ajustar, e aí a gente consegue treinar, sem trauma, sem julgamento, porque com realidade virtual, o erro não vira trauma, vira treino. E essa
Repetição constrói competência, constrói habilidades, constrói potencialidades. Talvez o maior aprendizado da tecnologia não seja sobre inovação, é também, né? Mas não seja sobre inovação, o maior. Talvez seja sobre ambiente. Talvez seja a possibilidade de nós, profissionais, observarmos o ambiente, o contexto. A realidade virtual, ela nos ensina todos os dias, e eu não sei quem já trabalha com realidade virtual, ela ensina todos os dias que as pessoas, muitas vezes, elas não são resistentes. Essa questão, por exemplo, do autismo, que tem uma rigidez cognitiva, às vezes não é uma rigidez, é também, mas não é só na conta da rigidez cognitiva. Às vezes, essa criança, esse adolescente, ela está muito sensível a um contexto que não está preparado. E aí, quando o ambiente ameaça, o comportamento, ele retrai. Porque se eu estou num ambiente que é ameaçador para mim, eu não vou conseguir ser espontânea. Eu não vou conseguir desenvolver as minhas potencialidades. Agora, quando o ambiente protege, o comportamento ele tem mais flexibilidade. Porque aí eu não tenho medo. E experimentar, minha gente, é condição humana. Para a gente desenvolver, a gente precisa experimentar. Eu vi aqui o Guilherme falando com 22 anos e com toda essa sabedoria, eu falei, meu Deus do céu, queria eu, até comentei aqui, eu queria eu, viu, Guilherme, com 22 anos ter essa sabedoria, essa calma, essa serenidade e esse compromisso com a psicologia. Porque eu me tornei psicóloga experimentando na vida, as duras penas, né? Hoje eu falo sobre TDAH, mas lá quando eu me formei em 2009, gente, eu não sabia nada sobre TDAH e eu já saía atendendo as pessoas. Então, a gente precisa experimentar, porque é condição para o nosso desenvolvimento. As crianças precisam experimentar. Os adolescentes precisam experimentar. E, infelizmente, a gente vive uma era de performance, todo mundo precisa performar. A gente precisa performar o tempo todo no trabalho, nas redes sociais, a gente precisa performar até no sono. Esses relógios aqui, eles medem até o sono, gente. Eu outro dia falei, pelo amor de Deus, eu até tirei o relógio e falei, mas eu tenho que performar até na hora de dormir, sai pra lá, não vou usar esse relógio na hora de dormir. E com isso, essa cobrança, ela nos retrai. E ela faz com que a gente não experimente situações novas. Hoje em dia, quantos adolescentes e adultos também estão com dificuldades nas habilidades sociais? Eu costumo dizer, quem me acompanha, quem me conhece, os meus alunos sabem disso, que eu sou a defensora de que aluno não precisa ser nota 10. Eu não estou nem aí para a nota que o meu paciente está tirando na sala de aula, porque isso não é garantia de sucesso, isso não é garantia de um futuro promissor, muito pelo contrário, isso é garantia de, muitas vezes, de muita ansiedade. Aluno tem que ser feliz, criança tem que gostar de aprender, criança tem que viver essa experiência da escola de maneira leve. Ela precisa se sentir capaz, ela precisa se sentir que ela consegue. Só que tem uma coisa que é muito importante: habilidades sociais, porque isso nós vamos precisar a vida inteira. Qualquer profissão, qualquer ofício exige habilidades sociais. A gente precisa desenvolver as habilidades sociais. A gente precisa saber se posicionar, iniciar uma conversa, manter uma conversa, argumentar. Porque se a gente não sabe argumentar, se posicionar, se a gente não tem condições, não tem habilidades sociais, a gente trava. Então, ferramentas como a Therafy, elas permitem estruturar esse ambiente. Elas permitem treinar as nossas habilidades sociais, simular interações. Olha que ouro isso.
repetir situações, além de gerar dados objetivos para que a gente possa ajustar as intervenções. E mais do que isso, minha gente, a Terafai, ela nos lembra de algo muito importante, que a aprendizagem, ela pode ser desenhada, construída. E quando a gente desenha essa aprendizagem com segurança, num ambiente seguro, sem julgamento, a gente amplia o potencial humano. Então, talvez a gente precise fazer algumas substituições, né? Porque eu vejo com a era da tecnologia, inteligência artificial, existe um medo muito grande de sermos substituídos, né, pela tecnologia, pelas IAs e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas resistentes a trazer a tecnologia para o consultório, para a clínica, por medo. E aí, substituir as substituições que eu estou querendo dizer aqui é que a pergunta não é, será que a tecnologia vai me substituir? Jamais, jamais, porque a tecnologia ela é uma ferramenta. A tecnologia, ela diz muito sobre como o ser humano realmente aprende. E a pergunta que você precisa se fazer é o quanto você está disposto a aprender com a tecnologia. Se o potencial humano, ele depende de um contexto, que tipo de contexto nós estamos criando dentro do nosso espaço de trabalho, dentro da nossa clínica, dentro do meu consultório, dentro da escola? Será que é um ambiente sem grandes desafios? Ou será que é um ambiente de ameaça? Ou será que é um ambiente de experimentação, um ambiente de julgamento, ou um ambiente de treino? Quando nós criamos espaços seguros para experimentar, o potencial aparece. E talvez esse potencial, ele sempre esteve ali, só que ele estava esperando o ambiente certo para surgir. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu quero dizer que eu estou disponível. Fran, se você puder mudar o slide, tem o meu contato, a minha rede social, tem o meu e-mail, caso vocês queiram me enviar um e-mail. E eu desejo profundamente que a gente continue usando tecnologia com intencionalidade, com ética, mas também com humanidade. E a gente nunca pode esquecer que o centro não é a tecnologia, não é a IA, é a pessoa. Muito obrigada, viu, pela atenção de Parabéns. Nós que agradecemos. A tecnologia é ouro, com certeza, mas te ouvir, Paula Frati, olha, também, que delícia. Dava para a gente ficar aqui até 11 da noite hoje, né? Muito maravilhoso. Eu fiquei aqui com o meu cronômetro, com o meu celular aqui, ó, cronometrando o tempo para eu não me perder, Se viu? deixar, né? Mas muito bom, muito obrigada pelas suas colocações. Eu imagino que colocou muita gente aí para refletir e fazer esse confronto entre a tecnologia, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, como que a gente utiliza isso de uma forma prática e com sabedoria, né? Eu acho que é isso que você mostrou para nós nessa noite, que não é o potencial da tecnologia, isso aí a gente já entendeu, mas é sobre o potencial humano e como a tecnologia ela pode facilitar, criando esse ambiente favorável que lá no início você colocou como fundamental para o desenvolvimento, né? Então, essa é a oportunidade que a tecnologia ela traz. Pessoal, esse é o momento, eu sou fã também, viu, Roberta? Esse é o momento. Quem quiser fazer uma pergunta, se quiser abrir o microfone para perguntar, ou se preferir mandar aqui no chat, fiquem à vontade. Teve uma pessoa que perguntou se as atividades elas valem também para adulto, principalmente o Tera Social, ele com certeza é um treino de habilidades sociais, tem o contexto da escola, da cafeteria e de uma festa,
que também é válido. E sabe o que é interessante, Paulo, sobre o caso que você trouxe do menino com autismo? É muito comum as reações de raiva, principalmente no ambiente da escola. Se a gente vai olhar os dados de comportamentos como esse no ambiente da cafeteria e da festa, são muito pequenos. Agora, isso mostra algo, isso diz algo para nós, né? E o outro ponto interessante são as colocações que os personagens fazem. Então, é muito interessante deixar. Se o paciente não tiver, né, muito exacerbado, no sentido de muito agitado, se ele estiver só ofendendo gratuitamente, mas se ele estiver calmo, deixa, porque a resposta que os personagens vai dando são um excelente meio de aprendizado, eles são ótimos modelos para o aprendizado dos pacientes. Então, é bem, bem interessante deixar rolar, porque eles colocam limite, eles vão mostrando ali, e ao mesmo tempo não traumatiza o paciente, né? Não, eles nunca revidam de forma nenhuma. Legal. A gente tem uma outra paciente aqui, Fran, que ela não tem, assim, nenhum diagnóstico, mas ela tem uma dificuldade muito grande em fazer e manter amigos. E aí a psicóloga que atende ela está usando o Therafy, e ela estava contando que ela xingou um monte, né? Eu não sei com quem que ela estava lá interagindo, mas xingou. Falou, você é muito chata, você tem uma cara de sonsa, e não sei o quê, e xingando mesmo. E aí a personagem interagiu com ela e falou, tá bom, né? Então, o que você gosta? Sobre o que você quer falar? Dela, eu quero falar sobre funk pesadão. Olha só. E aí ela foi conduzindo, sabe? Ela vai. É muito legal. Ela vai estranhar, se for uma coisa inapropriada, ela fala, mas isso não é para a nossa idade, isso não é apropriado, ela vai conduzindo ali, é muito engraçado. É muito legal. Assertivos, assim, eles lidam muito bem, às vezes dão uma debochada também, o Antônio já ofendeu, a gente ofendeu eles de todas as formas também para treinar, né, e é muito engraçado as saídas que eles dão. O Antônio uma vez falou que ele era muito feio e tal, aí ele falou assim, você tem que usar óculos, respondeu. Aí ele, não, é feio mesmo, aí ele respondeu de volta, e você é o rei da beleza, né? Debochado. Muito bom. Gente, tem perguntas aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Pode soltar o link. O link do sorteio, o Guilherme vai soltar aqui no chat para vocês se cadastrarem, tá? Bom, tem níveis gradativos, né? Tem toda uma sequência que precisa ser cumprida dentro dos jogos. Que mais? Amo esse assunto. Muito bom. Tem situações que a realidade virtual não seria recomendado? Tem. Principalmente para pessoas que tenham crises convulsivas. Então, qualquer tipo de tecnologia não é recomendado para pessoas que não estão com, né, que não está regulado ainda, que tem algum problema nesse sentido com crises convulsivas, tá? Acima de 6 anos é uma indicação mais segura. A gente consegue fazer alguma utilização com o paciente de 5, dependendo do nível de desenvolvimento deles. De dirigir, não tem nenhuma atividade. Não é muito ligado a fobias em geral, a gente tem mais atividades voltadas para estimulação cognitiva e também social, principalmente. Para TOD, vai depender bastante, não é muito ligado a diagnóstico, viu? É muito mais ligado à habilidade. Então, por exemplo, habilidades sociais. Habilidades sociais, tem aqui também o link. Habilidades sociais pode ser uma necessidade de pacientes com TOD, com TDAH, com autismo, ou até sem diagnóstico. Às vezes, uma questão de ansiedade, um quadro de ansiedade já pode ser muito bem indicado também. Então, vai depender muito mais da necessidade. Fernando, fique à vontade, pode abrir o microfone. E não sei se vocês me ouvem. Boa Sim. noite a todos. Eu acho que eu tô caçula aqui, né? Sou de Teresina, acho que... Não caçula, o mais velho. A galera que entrou aí
na frente, já tem um Terafai. Eu estou aprendendo agora, eu queria realmente expressar minha satisfação, né? Eu sou neuropsicopedagogo, já estou há algum tempo, mas para mim tem sido uma experiência maravilhosa. E ouvindo o relato da doutora Ana, eu gostaria de fazer só um apontamento interessante, que acredito que a nossa maior luta hoje ela acontece com as escolas. Eu não sei se aqui no Piauí, por exemplo, tem uma escola muito famosa e a gente enfrenta muita dificuldade, né? Alunos com crise de depressão, alguns já com ideação suicida, alguns que já se suicidaram, inclusive dentro dessa escola, por conta da pressão do ambiente. E um relato que me chamou muita atenção, a minha esposa é psicóloga, ela trabalha com pessoas que têm filhos dentro dessa escola, é que uma mãe chegou muito preocupada para a diretora da escola e fez o relato que o filho estava muito ansioso, porque queria passar em medicina, e aí ela levou a situação para a escola, conversou com a psicóloga e a coordenadora da escola, e a coordenadora da escola disse, olha, você colocou seu filho aqui sabendo de todas as exigências que nós temos, do ambiente que nós construímos, e se você quiser tirar o seu filho daqui, fique à vontade, procure outra escola, mas a nossa metodologia é essa. Então, isso assusta muito a gente. Eu sempre fui um defensor da fala da Ana, né? Eu acredito que eu comentei um pouco com você, né, Fran, naquele nosso primeiro encontro. E a gente tem muita dificuldade. Hoje eu fui entregar um relatório para uma colega, e ela olhou assim com muito desdém, né? Mas o que é o Terafai? Eu fui explicar para ela, e conversei com ela e tudo, né? E falei que era muito importante que a escola conhecesse a tecnologia, que era muito importante que a escola tivesse acesso a essa tecnologia, sem desviar o olhar humano também. Mas a gente enfrenta ainda aqui em Teresina, acredito que os outros colegas também enfrentam essa grande dificuldade. As escolas têm um enrijecimento muito grande e às vezes fecham as portas para a gente, né? Enfim, esse relato é triste, mas é um relato que é bem real. Sim, sim, é fato e entristece demais a gente saber de situações como essa, quantas pessoas normalizam, né, e já tendo casos como você citou, é algo absurdo, impensável, né, o quanto as pessoas colocam à frente, está invertido, né, os valores em relação a isso enfim, toda essa ignorância, né, para lidar com o ser humano, para lidar com as produções humanas também. O Moisés perguntou no chat também como os autistas têm reagido ao uso do óculos nas primeiras vezes, né? De um modo geral, né? Não é unânime, mas a gente pode dizer que eles têm uma facilidade que é surpreendente. Tá? Eles têm uma facilidade, de modo geral, assim, que é surpreendente mesmo em relação ao uso da tecnologia. Se quiser falar, compartilhar rapidinho, Moisés, à vontade. Primeiro, parabenizar a todos pela iniciativa e pelos aprendizados de hoje. E eu tenho essa dúvida porque quando você trabalha com realidade virtual, né, com óculos, com Meta, então, ali dependendo pelo uso de bateria, se você tem uso contínuo durante o dia, então, às vezes, você tem o acessório da bateria, ali ele compensa o peso, mas o óculos junto no autista, dependendo ali do grau de suporte dele, alguns têm muita dificuldade quando recebem ali esse objeto de início. Então, essa como eu ainda não tenho uso desse equipamento com crianças autistas nesse processo terapêutico, eu tenho em avaliação neuropsicológica, eu sou neuropsicólogo também, então, por isso eu queria saber qual a experiência de vocês com essas crianças nesses diferentes graus de suporte aí, iniciais. Sim, tem relatos, né? É claro que nível 1 nível 2 de suporte tem uma facilidade maior, indiscutível. Nível 3 de suporte, como todo o processo que eles passam, precisa de uma adaptação. Mas é possível, dependendo do paciente, do interesse dele também,
né, do foco, a gente conseguir, sim, introduzir o uso da realidade virtual. Tá? A questão da bateria, de modo geral, a gente até não recomenda para os nossos assinantes a compra da bateria extra, porque as intervenções, a recomendação é que o óculos seja utilizado entre 10, 15 e 25 minutos no máximo. Não vai passar desse período. Então, entre as sessões, você consegue carregar e, principalmente, desligar ele da maneira correta, que é o que acontece, que vai gastando bateria ali, o que muitas pessoas têm dificuldade com a bateria do VR, é porque não desligam e ele fica ainda consumindo, e quando você vai usar de novo, ele consumiu já. Então, como o uso recomendado é um uso restrito, bastante regulado, já que o tempo que você permanece na realidade virtual é um tempo de atenção plena, sem distratores. Então, ainda que seja o período mínimo, que é 10 minutos, é extremamente valioso, né, para aquele período ali durante a intervenção. Muito obrigado. Muito esclarecedor, porque como eu uso o Nexplora na avaliação, então, às vezes, eu tenho avaliações que são seguidas, então, eu tenho uma quantidade de testes e não teria como ali você ficar recarregando. Então, Sim. isso já muda essa possibilidade pelo uso, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Parabéns mais uma vez. Posso acrescentar algo aqui para o Moisés? Claro. Que eu acho que mudou muito, Moisés, a minha prática aqui na clínica, que foi uma indicação da Fran, que é esse acessório aqui. Isso, eu uso esse. Esse porque é vida. Essa da imagem aqui, né, que é o elástico, né, que é o que vem no óculos, a gente tinha muitas queixas dos pacientes de dor, porque doía a cabeça, porque pesava mais. A gente reduziu muito as queixas depois que a gente comprou esse acessório, assim, foi uma chance. Pronto, eu uso esse acessório, porque a bateria atrás, ela até vai compensar o peso do óculos para frente. Né? Sim. Não, é um a mais. Coloca, pluga ali para ter uma bateria, né? Perfeito. Mas obrigado, excelente. Obrigado também. Nada, imagina. Vamos... Quem quiser, depois a gente tem o link, tá? Do acessório também. A Sandra levantou a mão, a última pergunta, então, para a gente seguir para o sorteio, mas só para falar um pouco, para vocês explicar como que vai funcionar. Tem o link, né, que está aqui na tela, para se inscreverem. Quem vai poder participar? Quem ainda não tem o óculos e quem vai se tornar um assinante. Então, se você não tem interesse ainda, nesse momento agora, em assinar, daí é melhor não colocar para que a pessoa que seja sorteada receba o óculos e já vai ganhar aí esse grande incentivo para facilitar o uso da tecnologia, tá bom? Então, é uma condição para o envio do equipamento, é a assinatura, se tornar um assinante, para que vocês não fiquem utilizando aí Roblox com os pacientes e falando que usa realidade virtual, né? Pelo amor de Deus, tem que usar uma ferramenta adequada, assim, né? E tem gente, tá? Não quero falar não, mas tem um monte de gente usando óculos aí, colocando jogos que são bem suspeitos aí, que acabam tendo efeitos contrários daquilo que a gente está buscando, tá bom? Então, já? Todo mundo já se inscreveu, então? Deu certo? Então, vamos lá para a pergunta, então, da colega. Fica à vontade. Boa noite. Muito bom, muito esclarecedor. Eu já tinha recebido o material de vocês, né, pelas redes sociais. Cheguei a assistir um vídeo, fiquei bem empolgada quando eu vi, mas ficou aí essa lacuna de entender um pouco melhor como isso funcionava, né? E aí, uma das minhas preocupações, a Ana Paula, que terminou a palestra, ela respondeu que a gente pode acompanhar o que o paciente está fazendo com a tela espelhada, né, no celular. Eu achei isso muito interessante. Mas a minha dúvida ainda é assim, a gente tem um treinamento para saber exatamente como usar esse material, como conectar, como ter um bom uso realmente, esse ser um recurso que traga um resultado positivo dentro da clínica. Perfeito. Exatamente. Não é para ficar solto, né, Sandra? Acho que foi essa a sua preocupação. Vou largar o paciente lá? Não, não é esse o objetivo. É a gente acompanhar e ter total domínio do que tá acontecendo ali. Perfeito.
Rafael, obrigada. Foi muito bom, por nada, bem imagina. esclarecedor. Fico feliz. Boa Rafael, quer noite. falar? Boa noite. Sim. Boa noite, tudo bem? Eu frequento alguns parques aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, que eles usam óculos de realidade virtual. Como eles têm muitos óculos, às vezes fica até ocioso, porque não tem uma demanda tão grande do investimento, eu posso assinar e usar o equipamento deles e locar o espaço deles, como já é feito para finalidade de jogo, mas para empregar para terapia, eu posso fazer isso? E a segunda pergunta é se é a distância. Alguém que. Eu tenho um assistido que mora no Rio de Janeiro que tem um óculos. E seria legal fazer com ele lá e eu aqui em São Paulo. Eu posso fazer a distância também? Uhum, Grato. consegue. A primeira pergunta eu não entendi, Rafael, que você alugar um equipamento para você fazer o acesso à plataforma? Isso, é que aqui em São Paulo já está se tornando comum parques Sim, com sim, no óculos centro. dessa modalidade. E meu Aham, filhinho, ele joga muito aquele joguinho que lembra do Star Wars e tem alguns jogos que são semelhantes ao de vocês, mas não é aham, propriamente dito. E ele adora uma realidade virtual, principalmente na aham, Zona Sul, tem dois que a gente frequenta mais do que eu gostaria, financeiramente. Se eu uhum. posso, de repente, a hora que eu já pago para ele, para usar o óculos, eu poderia levar o meu filho usando o equipamento dele, que ele já possui, eu sendo assinante, eu posso usar o Ah, óculos dele, ou eu tenho de ter o entendi. meu óculos. Aham. Você é profissional também, Rafael, da Sou saúde? neuropsicólogo. Ah, neuropsicólogo, sim. Eu A sou ferramenta. neuropsicólogo e autista nível 1, meu filho é autista nível 2 não verbal. Ah, entendi, certo. Porque a ferramenta a gente oferece realmente para profissionais para utilização. É, o investimento do óculos, se você vai inserir dentro de uma forma mais interventiva, ele vai precisar de uma série de repetições dos treinos, né? Com a frequência, e já que vocês já frequentam, eu penso que vale a pena, vamos torcer para você ganhar aí no sorteio também, mas vale a pena, se não der certo, a aquisição, né? Porque você consegue parcelar o valor do equipamento e aí você tem muito mais controle. Daria sim para você levar. O óculos ele é portátil, então você pode fazer a atividade de onde você estiver sem problemas. Desculpa insistir aqui, tomar o tempo do pessoal. Última pergunta: quando eu tenho um paciente de outro estado, que é muito comum hoje atendimento online, e ele tem o recurso lá do óculos, eu Perfeito. posso fazer a terapia à distância, a avaliação à Consegue, distância? Ele tendo consegue. óculos, eu sendo assinante, eu posso Sim, fazer análise dos dados e replicar no meu sim, celular, mesmo via Wi-Fi. consegue. Ele vai precisar daí, hoje transmitir a tela dele para você. Só que nós já estamos aí, já tá com a tecnologia bem pronta para esse tipo de situação mesmo, que vai ser uma ferramenta que nós vamos lançar lá na parte dos relatórios, o controle remoto. Então, você vai conseguir, o seu paciente estando com equipamento em qualquer lugar do mundo, ter total controle do atendimento dele. Então, usar a sua assinatura para colocar para outros pacientes, para os seus pacientes utilizarem, e você não só vai ver, mas como você vai controlar, escolher o jogo, fazer todo o controle de dentro da plataforma. Hoje já vai coletar dados, já vai aparecer todo o relatório normalzinho para você dentro do seu perfil ali, do perfil do paciente, tá? Mas vai ficar ainda mais natural fazer o atendimento à distância com óculos, porque é incomum hoje, mas já tem se tornado cada vez mais comuns as pessoas terem o equipamento em casa mesmo, principalmente em outros países, que é muito mais barato, né, o uso a aquisição do equipamento, certo? Gente, o tempo está Perfeito, grato. passando, imagina. Vamos lá, eu acho que agora é hora do sorteio, né? Vamos lá, então? O Guilherme vai entrar e vai projetar. Guilherme 2, nós temos 2 Guilhermes conosco, o Jerônimo e o Guilherme Queiroz, que vocês conheceram mais cedo. E ele vai projetar aqui para fazer. Então, já está com a lista, né? Tudo certinho, para a gente fazer o sorteio. Vamos lá. Quem está concorrendo aí, hein? Manda uma palminha aí. Evelyn, Wellington, Pamela, Sandra, boa sorte. Adriana, Fernanda,
Legal, gente. A Simone, até eu queria Simone. Clodoaldo, né? Clodoaldo é assinante também. Muito bom. Um super presente, né, gente? A gente fica feliz demais. Sandra. Nath, merece mesmo, tenho certeza. Eu achei legal que o marketing botou a minha foto ali, oferecendo óculos. Muito bom, tem que ser. Gente, o Antônio, quem não conhece o Antônio, nosso fundador também, né, da tecnologia, Estou aqui observando. Ótimo colega, viu? Eu tenho um, é uma maravilha. Oportunidade para os novos, que ainda não tem o equipamento. Por quê? Eu só estou esperando um sorteio aqui agora. Espera aí, por quê? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só um pouquinho, peraí. Você tá... Uhum. Por que não tá deixando você... Só um minuto, que é para o Guilherme colocar aqui a tela dele, e o Google não tá deixando... Nunca vi isso. Ele... Fran, para de compartilhar sua tela, pode ser isso, tá atrapalhando. Tá, pode ser que tenha muita tela, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Pode ser isso. É muito bom ter pessoas da tecnologia, tá vendo? Inteligente. Essa foi o Guilherme, viu? Não foi o que eu falei. Sério? Sim. Podemos? Ah lá, todo mundo concorrendo, ele vai apertar o sortear e vai. Esse óculos vai para o sul da Bahia. Vamos ver para quem que vai. 4, 3, 2, 1. Arthur Drummond. Arthur, tá aí? Tem que se manifestar, se não se manifestar... Tô aqui. Muito bom. Parabéns, Arthur. Nem Parabéns. acredito, muito obrigado, gente. Fico feliz demais, viu? Que presentão, né? Para uma quarta-feira. Que alegria, muito bom. Parabéns. Nossa, eu tô muito feliz, obrigado, vai ser um prazer. Você é de qual área, Arthur? Dá um oi pra gente. Eu sou terapeuta ocupacional, eu tô na rua, gente, por isso que eu fechei de novo a câmera. Sou terapeuta ocupacional, trabalho com crianças autistas e, inclusive, caí de paraquedas aqui na live para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Já tinha ouvido falar e foi muito bom as 2 palestras, estou muito feliz. Olha que coisa boa. Parabéns. Parabéns. Gente, ó, quem não ganhou aí, pessoal, não fiquem tristes. A gente está num período de baixa histórica do dólar e o óculos é um equipamento importado, então tem dado um bom desconto aí, viu? Então, assim, é um bom momento para quem está pensando. Parcela em 10 vezes na Amazon, gente. Enquanto isso, o negócio vai se pagando, é um investimento, tá? Trabalhar, né? Onde comprar? Amazon. Antônio, o pessoal puder colocar o link, isso. Ah, tá. Eles podem mandar o link aqui, vão mandar lá na comunidade também, tá? O link da Amazon para vocês comprarem num lugar seguro. A gente recomenda o óculos 3S, que é o último lançamento, o óculos excelente, que é esse que o Arthur levou. Arthur, manda um oi aqui e manda seu endereço, viu? Para a gente conversar certinho, tá? E mandar para você. Então, é um bom momento agora, tá? A gente não cobra pela avaliação, a gente cobra uma assinatura, depois dá uma olhadinha como que funciona, e você pode usar à vontade, tá? Tem uma quantidade ali de 20 perfis ativos para você fazer a utilização, tá bom? Aqui, Arthur. O pessoal vai pegar. A gente não cobra também a sessão, né? Geralmente, o profissional, ele adere ao uso da tecnologia e vai depender muito da região, tá? O valor da sessão, como que funciona. Mas a ideia é que seja um investimento e, de modo geral, a nossa assinatura hoje, o Start, ele sai em torno de R$25 por mês por paciente, tá? Então, por sessão, vai sair ali um valor bastante irrisório. Então, aqui um pouco do
do nosso time que vem crescendo com pessoas incríveis. Quem quiser saber mais também, entre em contato, né, lá pelo nosso WhatsApp, né, a gente vai estar à disposição de vocês para esclarecer, para que vocês entendam melhor e avaliem como que funciona, né? Bom, e aqui tem o certificado de presença, então quem precisa da certificação, esse é o link, é só preencher que vocês já recebem automaticamente o certificado. Aqui o link do nosso Instagram, né? Eu fico feliz demais que vocês tenham estado conosco nessa noite. Eu sei que o que nós temos de mais valioso hoje é o tempo, e ter a presença de todos vocês aqui realmente é algo que nos honra e nos deixa extremamente felizes e satisfeitos. Então, nós temos muito orgulho de ser Terafy, muito orgulho de ser brasileiro, de levar a nossa tecnologia, feita com a nossa alma, com o nosso conhecimento, para todo mundo. Tá? Então, muito, muito obrigada, pessoal. Permita só uma pergunta, por favor. Rapidinho. O link para o certificado é só apontar a câmera do celular ou ele vai ficar disponível? Só, né? Só apontar, aham. Porque eu apontei agora um pouco, não deu certo. Ele abriu, foi o link de presença, no caso. Isso, aqui no chat, vamos ver se o Guilherme... Não, esse é o link da alça. O pessoal vai mandar aqui o link também do certificado aqui do lado, tá? O certificado também aqui nesse site. Vou mandar aqui, só um minutinho. Quem tem aí? Cadê? O que mais? E é isso, pessoal. Então, muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Aqui o pessoal colocou o link para o certificado de presença. Temos muitas novidades vindo por aí, viu? Inclusive, semana que vem vamos ter mais uma live, vai ser pelo Instagram mesmo, porque vai ter coisa... Gente, é uma lista, eu tenho para organizar de tanta coisa que a gente tem para lançar para vocês. Essa noite, né, agora mesmo, o Antônio vai atualizar o software, então, já com o Terateca, nosso último lançamento, para vocês amanhã já conseguirem utilizar. E assim, vocês vão ver, só usem lá que vocês vão ver, tá bom? Que tem outra coisa que eu nem citei, tá, Simone? Mas agora tem Teracoin. Nós estamos chiques. Tá valendo dinheiro, e esse Teracoin, deixa eles ganhando e fazendo a poupança ali, porque esse Teracoin vai render. Esse Teracoin vai valer coisas importantes, construções importantes para os nossos pacientes. A gente tem trabalhado muito no engajamento, trabalhado muito para que eles tenham experiências significativas dentro da realidade virtual, sempre com vistas na transferência de cada uma dessas habilidades para o mundo real. Economia de fichas, isso aí. Você vai ver, agora ele ganha o feedback imediato e ele vai colecionando os Teracoins, tá? Então, só para quem ficou até o final já está sabendo. Tem assinante aqui também, gente, Simone, né? O Clodoaldo está por aí também, que eu reconheci. Tem acho que deve ter outros, mas é isso. Amanhã, quem é assinante já tem as novidades aí no coisa. Algum colega que utiliza na clínica pode me dizer os valores? Ah, tá, daí é entre vocês. Quanto que dá? Depende muito da região, viu, Mônica? Eu pego sessão, às vezes o pessoal compartilha comigo, tem colega que cobra 230, 260 a sessão, tem colegas que cobram 150, 170, vai depender muito do nível de maturidade na carreira e também da região onde você se encontra. Tá? Fiquem na comunidade que vai ter muita coisa, muitas novidades por aí também. Obrigada, Luciana. Paula, não sei se já foi, né? Já tá tarde. Obrigada de coração pela contribuição. E ainda, eu que agradeço. Me chame mais vezes. Obrigada. Até logo, então, gente. Tchau. Vou ficar por aqui para deixar os links, tá? Quem quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. A gente vai ficar mais um tempinho aqui para as dúvidas.